sequência de estudos nessa carta tão bela, profunda, importante. Hoje vamos no capítulo 4, dando sequência ao que ouvimos semana passada, a partir do verso 6 até o 13. Primeiro aos Coríntios 4, de 6 a 13. Crianças, ajudem os adultos, que eles hoje estão meio perdidos. 1 Coríntios 4, de 6 a 13, escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Até aqui a Escritura, vamos orar. Senhor, nós temos diante de nós a carta do apóstolo, nesse trecho tão contundente. E nós pedimos que hoje, ao passarmos alguns minutos considerando o que foi dito e tentando entender, que Teu Espírito nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Crianças, sabe quando um adulto chega para você e fala assim: está lembrado de mim? E foi um adulto que te viu quando você tinha 1 ano. E você fica ali meio sem graça, né, de dizer o que eu falo. Será que não tem a menor ideia de quem seja essa mulher, esse homem? Mas é chato isso, não é? Sabe, acontece com a gente adultos também, esse tipo de coisa. Essa semana eu estava lendo uma crônica do Veríssimo, do Fernando Veríssimo, chamada Grande Edgar. Resolvi trazer para vocês aqui, pelo menos o início dela. O Veríssimo diz assim: já deve ter acontecido com você. Não está se lembrando de mim? Você não está se lembrando dele. Procura freneticamente em todas as fichas armazenadas na memória o rosto dele e o nome correspondente e não encontra. E não há tempo para procurar no arquivo desativado. Ele está ali na sua frente, sorrindo, os olhos iluminados, antecipando a sua resposta. Lembra ou não lembra? Nesse ponto você tem uma escolha. Há 3 caminhos a seguir. 1, o curto, grosso e sincero. Não. Você não está se lembrando dele e não tem por que esconder isso. O não seco pode até insinuar uma reprimenda à pergunta. Não se faz uma pergunta assim, potencialmente embaraçosa, a ninguém, meu caro. Pelo menos não entre pessoas educadas. Você devia ter vergonha. Não me lembro de você, e mesmo que lembrasse, não diria. Passe bem. Outro caminho, menos honesto, mas igualmente razoável, é o da dissimulação. Não me diga, você é Não me diga, no caso, quer dizer, me diga. Você conta com a piedade dele e sabe que cedo ou tarde ele se identificará para acabar com a sua agonia. Ou você pode dizer algo como: desculpa, deve ser a velhice, mas... Esse também é um apelo à piedade. Significa: não torture um pobre desmemoriado, diga logo quem você é. É uma maneira simpática de dizer que você não tem a menor ideia de quem ele é, mas que isso não se deve à insignificância dele,
e sim uma deficiência de neurônios sua. E há o terceiro caminho, o menos racional e recomendável, o que leva à tragédia e à ruína, e que naturalmente você escolhe. Claro que estou me lembrando de você. Você não quer magoá-lo, é isso. E há provas estatísticas de que o desejo de não magoar os outros está na origem da maioria dos desastres sociais. Mas você não quer que ele pense que passou pela sua vida sem deixar um vestígio sequer. E mesmo depois de dizer a frase, não há como recuar. Você pulou um abismo, seja o que Deus quiser. E você ainda remata, há quanto tempo? Agora tudo dependerá da reação dele. Talvez ele o desafie. Então me diga quem eu sou. Nesse caso você não tem outra saída senão simular um ataque cardíaco, esperar, falsamente desacordado, que a ambulância venha salvá-lo. Eu vou deixar vocês procurarem o final da crônica, a continuação, se vocês quiserem. Para os meus objetivos já basta. Mas percebem o dilema? Basicamente o dilema é o seguinte: nesse mundo passaremos por situações muito difíceis, constrangedoras, o mundo é caído, o mundo é quebrado, a vida vai ser bem difícil e dá vontade de simular coisas. E a pergunta é: como que a gente vai andar? Diante de um mundo que potencialmente nos hostiliza, nos quer envergonhar e nos deixar em maus lençóis. Como nós vivemos diante das situações desse mundo quebrado? Não lembrar o nome de alguém é só um exemplo, é uma das pequenas humilhações que nós passamos no dia a dia. Qual é o caminho do nosso coração? O da humildade de reconhecer que tão pouco sabemos, tão pouco lembramos, tão pouco entendemos, e mesmo que temos nos foi dado? Ou o caminho dos orgulhosos que se acham muito e que ficam no final das contas dependendo da piedade alheia? Porque sabe, essa questão está no coração do que Paulo vem lidando com os coríntios. Eles vêm se mostrando arrogantes, orgulhosos, se esquecendo de onde vieram, não percebendo os seus próprios limites e trucando ou apostando uma mentira atrás da outra para tentarem se manter na grandeza do que acham que são, mas se esqueceram de quem de fato são, se esquecendo do que é ser um cristão nesse mundo. Eles têm optado pelo caminho da arrogância, do partidarismo, de se acharem muito. E Paulo vem os desafiando contra tudo isso. E agora não é diferente. Ele vai atacar essa mesma questão que ele vem atacando, mas por um outro e importante ângulo. E o resumo do que Paulo tem a nos dizer hoje é o seguinte: a vida cristã não tem espaço para o orgulho, apenas para a humilde imitação do nosso Salvador Jesus Cristo. A vida cristã não tem espaço para o orgulho, para nos acharmos grande coisa. A vida cristã nos chama a uma humilde dependência e imitação do nosso Senhor. Vamos ver isso em duas partes. A primeira delas é a denúncia paulina de que a vida cristã não pode ser marcada pelo orgulho, porque tudo que nós temos nos foi dado. Olha como ele lida com isso nos versos 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Estamos em Corinto. Ah, Paulo, o que você está fazendo conosco? Paulo vem nos diminuindo, e por meio de nos diminuir, tem nos feito aumentar. Ele nos tem alertado sobre como nos enxergarmos corretamente e, como consequência, como nos portarmos corretamente. Sobre como compreendermos nossa relação uns com os outros, com os nossos líderes, com aqueles que Deus deu para cuidar de nós. E ele fala que estas coisas todas que ele vem tratando, ele aplica agora, ele traz figuradamente, ele as exemplifica para falar dele mesmo, de Apolo. O que Paulo está dizendo é que tudo isso que ele diz se aplica a ele e ao outro líder que cuidou deles, o homem chamado Apolo, porque aquela turma estava brigando, porque alguns se diziam seguidores de Paulo e outros insistiam: não, nós não somos de Paulo, nós somos seguidores de Apolo. Apolo é muito mais eloquente, Apolo prega muito melhor. Esse Paulo que se acha apóstolo aí, presença fraca, não impressiona ninguém.
E Paulo está desde o final do capítulo 3 lembrando de que tolice é pensar assim. Paulo, Pedro, todos os mestres, todos os líderes, todos os ministros, todos os despenseiros da graça de Deus são de todos nós. Então tem que escolher. E ficar querendo escolher nos leva a fazer briguinhas e partidarismo. E ele aplica todas essas coisas à situação dele. Ele está se referindo aqui a esse ensino que ele vem tentando fazer entrar na cabeça dura daquela turma através de 3 metáforas. Logo antes ele trouxe a ideia dos agricultores, a ideia de um planta, o outro rega, outro colhe. Ele falou também da questão dos construtores, sobre quem edifica, sobre como isso funciona. No sermão passado ouvimos sobre os despenseiros. E Paulo explica, tudo isso se aplica a nós também, tá? Não é uma ilustração à toa e alheia, somos nós aqui. Eu estou trazendo para mim, para Paulo e para vocês aprenderem. Nem eu nem Apolo estamos preocupados em quem é discípulo de quem, em quem plantou, em quem regou, em quem colheu. Tudo que nós queremos é ser fiéis despenseiros. E é isso que devia estar preocupando o coração de vocês também. Não quem ficou mais famoso, não quem é mais relevante, não quem aparece mais, não quem é mais conhecido. O que devia estar preocupando todos vocês é o que preocupa a mim e a Apolo. As sementes estão sendo lançadas, estamos sendo fiéis naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, seja muito, seja pouco. Não tem por que a gente ficar de soberba. Não ultrapasse o que está escrito, indo para esse caminho da soberba. Aliás, o que ele está falando aqui? Que conversa é essa de não ultrapassar o que está escrito? O que ele está falando? Ele está falando, veja, o que está escrito, é uma maneira comum de se referir à própria escritura, à própria, no caso, palavra do Antigo Testamento. E Paulo vem lembrando-os de que essa escritura aponta para a vida. E constantemente nas escrituras nós temos um ensino claro da parte de Deus, de que a glória na salvação, de que a glória no crescimento, de que a glória no caminhar da vida é dele. E sempre que o ser humano, seja Israel, seja um rei, seja quem for, tenta trazer para si mesmo a glória, tenta sair do caminho da humildade, isso acaba mal. A lei nos alerta sobre soberba, os profetas nos alertam contra a soberba, os salmos, a sabedoria, a escritura inteirinha nos traz esse mesmo alerta. E Paulo fala, eu e Apolo temos tentado seguir essa humildade, em saber que a glória é do Senhor e nos gloriamos nele. Mas os coríntios, como tantos crentes hoje, como nós podemos ser também, esquecemos que a glória do que está acontecendo entre nós é de Deus. Somos prontos a trazer para nós mesmos, para nossas ideias, nossos programas, nossas capacidades, toda e qualquer boa obra que Deus está fazendo em nosso meio. Inclusive é muito comum entre aqueles que largam as escrituras, que ultrapassam as escrituras, que vão em direção a outros caminhos, acharem que o crescimento vem deles. Por exemplo, igrejas que deixam um culto regulado pela palavra de Deus, igrejas que abandonam a pregação da palavra do Senhor e trocam por outras coisas, igrejas que tentam trazer a sabedoria deste século para a sua maneira de fazer igreja, em vez de sabedoria bíblica, certamente tendem a ver a glória como algo seu. Nesta semana, nos nossos estudos nas Institutas de Calvino, que tivemos na quarta-feira, nós falamos bastante sobre esse grupo, que já na época da reforma acontecia. Uma turma que, em vez de seguir a Bíblia, em vez de seguir o que Deus nos deu, dizia estar seguindo as novas revelações do Espírito Santo, os ensinos que vão além da Escritura. E sempre terminava mal. Terminava em briga, terminava em partidarismo, terminava em péssimo comportamento, terminava em orgulho humano. Mas quando a gente segue a Escritura, isso nos rebaixa. E por meio de nos rebaixar, nos exalta. Por que vocês estão se achando alguma coisa especial? Paulo pergunta. Olhem para nós. Nós os despenseiros, nós os semeadores, nós os construtores. A gente se comporta assim? Que tolice ficar tentando se exibir como ser parte de um outro grupo. É pífio tudo isso que vocês estão fazendo. E Paulo traz essa sequência de 3 perguntas aqui do verso 7 para nos lembrar disso. Pois quem é que te faz sobressair?
E o que você tem que não foi recebido, que não te foi dado? E se você recebeu, por que você se vangloria? Como se fosse diferente. Essa primeira pergunta, pois quem é que te faz sobressair, ela tem sido respondida de várias formas. Alguns estudiosos sugerem que a resposta é a seguinte: quem te tem feito sobressair? Foi Deus, né? Já outros sugerem que a resposta seria ninguém, porque a gente não se sobressai. Há uma certa disputa entre os estudiosos se Paulo está querendo fazer com que eles vejam que são todos iguais, ninguém está maior do que ninguém, ou se Paulo quer que eles percebam que se alguém está aparecendo mais, é só pela graça de Deus. Seja como for, o resultado é o mesmo. As outras perguntas nos lembram que não há espaço para soberba. O que você, irmão da Presbiteriana Semear, tem que te faz aparecer mais do que os outros irmãos da igreja ou da cidade? Isso foi dado para você, seja o que for. O que você tem, amado, que você não tenha recebido de Deus? E se foi recebido de Deus, por que você usa isso para exaltar o seu próprio nome? O que nós temos que não nos foi entregue? Sabe quando a gente vê uma pessoa que é muito, muito rica, e é uma pessoa que todo mundo sabe que batalhou, que saiu do zero, e fez muito, se esforçou a vida toda, a gente olha normalmente com admiração. A gente não gosta de ver arrogância, mas há uma certa admiração. Agora, e quando é uma pessoa que você sabe que ela não mexeu uma palha, ela simplesmente foi herdeira de uma fortuna enorme, e essa pessoa se acha o máximo por ter coisas diversas? A gente olha assim e fala: que orgulho besta, essa pessoa não fez nada para ter isso. Obviamente soberba é ruim sempre, mas fica ainda mais feia quando se trata de alguém que não moveu uma palha para ter o que tem. E Paulo está nos lembrando que esse é o nosso caso. Tudo que temos nos foi dado. A salvação, por exemplo, nenhum de nós fez nada para conseguir. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, de fato eu mereci bastante, de fato eu fiz por onde. Mas não apenas a salvação, todas as dádivas espirituais que o Senhor nos deu, todos os dons e talentos e capacidades que nós temos para o serviço, foram distribuídos por Cristo. Temos estudado esse tipo de coisa na nossa escola dominical, não é assim? Mas pense até mesmo além de questões espirituais. Pense em tudo que você tem e que você é. Você recebeu de quem? De Deus. Talvez da sua nascença, no momento do seu nascimento. Talvez tenha vindo de família. Talvez tenha vindo através do seu trabalho, sim. Trabalho que você só foi capaz de desenvolver por causa de habilidades dadas por Deus, da vida dada por Deus, de oportunidades dadas por Deus, da inteligência dada por Deus, do corpo dado por Deus, da mente projetada por Deus, da voz, dos olhos, da memória, do estudo, dos contatos, da rede de conhecidos, do sopro da vida, dados por Deus. O que você tem que você não recebeu? O que você tem que não é uma dádiva do Senhor para você? Então por que você fica se achando melhor que os outros e se vangloriando e querendo fazer parte de um grupinho superior? Nós somos como crianças, desculpa crianças, mas às vezes as crianças fazem isso. Às vezes as crianças ganham os seus presentes de Natal e ficam brigando e falando assim: o meu é melhor que o seu, o meu é mais especial que o seu. Mas todos foram presentes. Não tem por que a gente se achar melhor se tudo foi presente. E o pai olha para as crianças brigando e fala: que jeito vocês estão brigando? Pelos presentes que eu dei para vocês. Eu tiro, eu passo para outro, no ano que vem eu faço diferente. Alegrem-se com o que tem e alegrem-se em compartilhar, porque tudo veio da mão dele. O que você tem que não veio da mão do Senhor, meu irmão? Não precisa falar assim também, né? Eu acho que precisa. Pois os coríntios vêm vivendo em auto-engano, como ele falou em outro sermão.
Eles vêm vivendo na sabedoria e no modo de andar deste mundo, se achando especiais, achando que a vida cristã é algum tipo de disputa, uma espécie de jogo do poder espiritual, uma briga para ver quem se sobressai na igreja e quem fica para trás. Alguns acham que a vida cristã é um esporte competitivo, quando na verdade é um esporte colaborativo. A vida cristã não é uma partida de tênis em que a gente quer fazer com que o outro não pegue a bola. A vida do cristão é um jogo mais como um frescobol. A gente quer que o outro pegue a bola. Não é uma disputa. Quanto mais nós conseguirmos juntos, mais a gente avança. Talvez o frescobol seja muito longe de nós, não temos área. Mas sabe, crianças, quando chega um balão em casa, depois de uma festa de aniversário, você volta e traz um balão, e ele está assim, ainda não começou a murchar muito, está lá na sua casa, e você começa a fazer aquela brincadeira de não deixar ele cair. Quando está quase encostando no chão, você põe assim e não cai. Você já brincou disso com outra pessoa? Existem campeonatos disso, de não deixar o balão cair. É colaborativo, não é competitivo. Vamos ver quantas a gente consegue sem deixar o balão cair. O que você tem que não foi dado por você? Esse é o nosso primeiro ponto. Não tem por que você se orgulhar, querido. Foi dado por Ele, para a glória dele. O segundo ponto, Paulo avança. E Paulo nos lembra que não somente tudo que nós temos nos foi dado, mas que a expectativa comum da vida cristã não é uma vida de exaltação, é uma vida de dificuldade mesmo. Segunda coisa a vermos nessa manhã é que o povo de Deus, em geral, vive em humildade e sofrida imitação a Jesus Cristo. Olha o que ele traz a partir do verso 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. No verso 8, Paulo fala com eles, até de uma forma meio sarcástica, sobre as riquezas deles de Corinto. Porque essa igreja de Corinto é muito imatura, como a gente está vendo, e vai ficar óbvio quanto mais avançarmos na carta. Mas essa igreja cheia de imaturidade se acha o máximo. Se acha o máximo. Por quê? Porque tem dinheiro, porque tem poder, porque é impressionante aos olhos humanos. Aqueles cristãos tão imaturos se acham o máximo porque têm posses e posições. Paulo está dizendo, vocês estão aí reinando em Corinto, né? Eles se achavam uma baita igreja, cheinhos de problema de toda sorte, mas de alguma forma orgulhosos e se achando o máximo. E Paulo fala sobre estarem reinando. Ele já havia usado esse linguajar no capítulo 3. Era uma forma de se referir a algo muito forte na filosofia dos estoicos, a do homem autossuficiente, o homem que fez a si mesmo, que se torna rei do seu próprio mundo, que atinge grandes coisas sozinho. Esses coríntios acham que atingiram grandes coisas sozinhos. Mas espera aí, Paulo não está se contradizendo? Talvez você se lembre no final do capítulo 3, Paulo mesmo falou que eles são donos de todas as coisas. Lembra? Ele falou, tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso. Se lá no final do 3 ele falou para os coríntios, tudo é de vocês, agora que está bem criticando-os por dizerem isso, o ponto não é ter ou não ter, irmãos.
O ponto é que os coríntios estavam se esquecendo de que tudo que eles têm em Cristo, para a glória de Cristo, para o avanço do reino de Cristo. E Paulo está lembrando-os disso. Tudo que vocês têm é dado. Vocês já têm, mas ainda não. Porque nesse mundo nós não reinaremos dessa forma. Nós ainda não estamos libertos. Nós ainda não estamos no mundo refeito. Ainda estamos no mundo quebrado, que resiste ao Evangelho, que resiste ao Senhor. Vocês acham que estão arrasando, né? Puxa, seria ótimo se vocês já fossem reis, porque aí eu estaria reinando com vocês. Paulo sabe ser muito sarcástico, né? E não é engraçado que esse mesmo tipo de pensamento, pelo menos quando eu era jovem, era muito comum entre os evangélicos. Frases como: nós somos filhos do rei, já viu esse tipo de coisa? A ideia de que a gente não pode aceitar pobreza, de que a gente não pode aceitar empregos subalternos, de que nós temos que estar sempre os melhores da cidade porque nós somos filhos do rei. Essa postura triunfalista que servia de combustível para a teologia da prosperidade, um dos grandes males da história da igreja cristã. A ideia de que nós somos filhos do rei, tudo é nosso. Mas Paulo está dizendo: já, mas ainda não. Sim, somos filhos do rei. Sim, tudo é nosso em Cristo. Mas ainda não. Ainda estamos vivendo nesse mundo em humildade e sofrimento. Se não está sendo assim, é só pela graça de Deus, e seja grato por isso. Mas não é o que a gente deve esperar nesse mundo. Não é o que a gente deve achar que vai ser o normal. E Paulo vai falar: vocês se acham no máximo, olha para nós, apóstolos. Paulo contrasta a empáfia dos coríntios com a realidade dele e dos outros apóstolos. Para mostrar: vocês acham que é assim? Então olhe para nós, os apóstolos. Parece que Deus resolveu de fazer de nós um espetáculo no teatro desse mundo, para sermos humilhados perante homens e anjos. Essa carta aos Coríntios foi escrita pouco depois dos eventos de Atos 19. É muito interessante fazer esse estudo, esse cronograma entre Atos e as cartas. E isso aqui foi pouco depois de Atos 19. Queria que você olhasse comigo o que acontece lá. Por que Paulo está tão forte a ideia de ser um espetáculo diante dos homens? Depois recomendo que você leia com calma o capítulo todo. Eu vou fazer apenas um recorte aqui. A partir do verso 23. Lembre, Éfeso era a cidade. Crianças, qual que é uma das grandes maravilhas do mundo antigo? O templo de quem em Éfeso? De Diana ou de Ártemis. E o cristianismo chegou lá e o pessoal começou a se dar conta que esse negócio de cristianismo é péssimo para as falsas religiões e para quem ganha dinheiro com elas. Olha o verso 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Do caminho é um jeito de falar da fé cristã, tá? Porque um ourives, um homem que fazia coisas de ouro, chamado Demétrio, fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro ao artífice. Convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente ao perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha só, o cara que fazia objetos de ouro inflamou todo mundo. Esse Paulo está dizendo que os nossos deuses não são de verdade, não. E que Diana não existe, o templo dela não serve para nada. Não, já pensou? Se isso se espalha por aí. 28. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande a Diana dos Efésios. E foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, os companheiros de Paulo. Pegaram os amigos de Paulo e levaram para o teatro para acabar com eles. Paulo não ia deixar para lá, não. Querendo este apresentar seu povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigas de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caía em confusão. Na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos.
Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, e este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande aliado dos Efésios. E assim vai a confusão. Depois continua para você ver como a coisa ainda. Mas esse tipo de coisa era comum. Paulo e os outros apóstolos, Paulo e os seus seguidores, os seus aliados, iam pregando por aí esse tipo de coisa que encontravam. Bem diferente da glória, da aceitação popular que os coríntios achavam que era o que eles mereciam. E Paulo está falando para eles: vocês estão entendendo errado o que é ser discípulo. Nós temos sofrido todo tipo de coisa. E ele começa a fazer essas 3 comparações. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês, sábios. Vocês são sábios, né? Nós fracos e vocês são tão fortes. Vocês são nobres e nós desprezíveis. Muito estranha essa postura de vocês. Ricos, sábios, nobres, enquanto os apóstolos são loucos, fracos, perseguidos e desprezíveis. Vocês não estão vendo que tem algo errado aí, não? Dá uma vergonhazinha dessas coisas. É para causar vergonha mesmo, sabe? Nós poderíamos ter uma boa dose disso, desse remedinho também. Porque nós, igreja brasileira, nós vivemos também brigando e fazendo as nossas fofoquinhas, as nossas divisõezinhas e buscando nossos lugares elevados de poder secular. Os ricos, os sábios. Enquanto tem irmãos nossos que passam o que os apóstolos passaram. Os países islâmicos, certos países da África, certos lugares da Ásia. Nossos irmãos têm que se esconder da espada que realmente está sobre eles. Ser arrastado para o teatro para ser humilhado e talvez espancado pela multidão. É a experiência comum de muitos de nossos irmãos. Cotidiana. E nós vivendo nossos problemas de fofoquinhas e briguinhas partidárias aqui entre nós. Eles devem olhar para nós aqui no Ocidente do Brasil com a mesma carinha que Paulo olhava para os coríntios. Aquela carinha de: vocês estão achando que a vida cristã é isso aí, né? Vocês vivem como reis. E é por isso que vocês têm tanto tempo para bobagem. Vocês vivem como reis, né? E é por isso que vocês estão focando em coisas secundárias e brigando por elas. Em vez de usar todo o benefício que vocês têm para o bem, vocês estão usando para o mal. Vocês estão usando os privilégios, a riqueza, a liberdade, os benefícios que Deus colocou nas mãos de vocês. Vocês estão usando isso para o mal, em vez de usar para o reino. Sabe quando você vê um desses golpes de internet? Toda hora chega um novo, né? Assim, é incrível a criatividade desse povo para fazer o mal. Você nunca fica com a sensação assim: por que não usa toda essa engenhosidade para o bem, né? A humanidade seria enormemente beneficiada se essa turma usasse essa capacidade criativa do mal, usasse para o bem. Mas nós somos assim também. Nós usamos da nossa liberdade, dos nossos privilégios, da nossa riqueza, da nossa liberdade de culto, de nosso acesso livre a qualquer parte do país. Nós usamos isso não para avançar o reino, mas para a gente ficar focando em bobagem também. Tudo que nós temos nos foi dado para a glória de Cristo, e não para vivermos como tolos. A vida do cristão deve ser marcada por uma similaridade com Cristo, com viver como Ele viveu, uma vez que fomos salvos por Ele para boas obras. E essa vida é bem diferente do que esse mundo vai dizer para você que é. Nos versos 11 a 13 ele fala: nós temos sofrido fome, temos sofrido nudez, temos sofrido perseguição, nós somos esbofeteados, a gente não tem nem morada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. É tão estranho ler isso e comparar com a forma que nós, crentes, achamos que deve ser a vida. Mas combina totalmente com o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, não? Hoje nós lemos
no nosso culto um trecho do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo fala sobre as bem-aventuranças. E lembra o que significa ser bem-aventurado? Vocês sabem, crianças? Bem-aventurado significa feliz ou bendito. E Jesus falou algo muito diferente ali do que a gente pensa que é ser feliz. Os coríntios acham que bem-aventurados os facciosos, pois seus nomes serão elevados. Que bem-aventurados os que enriquecem, porque já têm o reino dos céus na terra. Bem-aventurados os orgulhosos, pois são reconhecidos e amados em vida. Bem-aventurados os que reinam já, porque para que ficar esperando outro mundo? Mas Jesus falou algo muito diferente disso. Ele disse: bem-aventurados não os orgulhosos, mas bem-aventurados os humildes de coração, os que choram pelo seu pecado e pelo pecado do mundo, os que têm fome e sede de justiça, não fome e sede de dinheiro e poder, os que são mansos, não os que são ariscos. E Paulo lembra, nós apóstolos temos vivido assim, de uma forma muito diferente da que os coríntios acham que a vida anda. Ele fala de labores, em sofrimentos, em necessidade. Paulo e os apóstolos passaram necessidade real, irmãos. Apanharam, correram, fugiram de cidade em cidade. Logo Paulo tem que sair de Éfeso. Depois ele tem que sair de outra cidade, fugindo, escondido. Trabalhavam com as mãos para levantar seus sustentos. Paulo está se referindo aqui ao fato de que ele tinha um ofício de fazedor de tenda. Era muito comum para qualquer jovem judeu aprender um ofício manual do seu pai, como Jesus aprendeu a carpintaria, como outros aprenderam a pesca. Paulo aprendeu a fazer tendas e quando precisava ele recorria a isso, sem nenhuma dificuldade. Se ele podia viver de pregar o evangelho, melhor, sobrava mais tempo para ensinar as pessoas. Mas se não podia, sem problema algum. E nós, cristãos, não devemos estar acima de fazer trabalhos simples, braçais, pouco importantes aos olhos do mundo. E essa é a experiência de boa parte do povo de Deus. Vá aos países onde há perseguição ao Evangelho, vá a países islâmicos no Oriente Médio ou na Ásia, Indonésia e tantos outros lugares. Sabe aonde que você vai encontrar os cristãos em geral? Nos lugares baixos, fazendo serviços manuais que ninguém mais quer fazer. E olha, não tem nada de errado com isso. É tolice, é errado, é antibíblico acharmos que porque somos de Jesus só teremos posições de elevada estima e grande honra na sociedade. Pode acontecer, mas não é a regra, é a exceção. Em geral, nós somos considerados mesmo a escória da terra, o lixo da terra, aquilo que sobra depois que você muda de residência. Nós fizemos mudança essa semana, né? Mudamos de residência. É muito legal fazer mudança, né? É uma das melhores experiências do mundo do Caribe. E assim, é muito interessante porque tem várias. Você muda e tem aquele mundaréu de caixa, né? E algo acontece na cabeça da Denise que vai mais ou menos assim. É como se depois que acabou a mudança, iniciasse um timer. Tem 12 horas para se livrar das caixas. E acontece, é impressionante, acontece. Menos as caixas do Emílio, que estão lá até hoje. Provavelmente estarão lá até o inverno. Não, algo vai acontecer com essas caixas. Mas o ponto é, sempre que você faz mudança, você não vê um monte de coisa que você fala, por que eu estou guardando isso? E aquilo vai embora, aquilo não é possível que você não vê. Eu, por exemplo, achei roupas que eu não usava há 3 mudanças. Mas elas saíam de casa em casa, com a expectativa de que um dia eu usava, não usava. Então o que aconteceu com elas? Foram embora. Essa escória, esse resto da mudança somos nós cristãos. Aos olhos do mundo, não aos olhos de Cristo. Mas aos olhos do mundo nós somos isso aí. Esse negócio que sobrou aqui, não sei por que está aí ainda. Esse negócio que incomoda e atrapalha o nosso lucro. Esse negócio que insiste em falar de um jeito diferente de andar e de viver. E os Demétrios desse mundo e os poderosos desse mundo olham para a gente e falam, a gente precisa se livrar deles. Ou assimilar-los de um jeito que neutralize o que eles têm.
que neutralize a força deles. E a gente vai por esses caminhos. Mas Paulo está nos lembrando, não entre nessa, irmãos. Pelo nosso procedimento nós vamos mostrar quem somos. Nossa regra é do Sermão do Monte. Nós não andamos como esse mundo anda. Nós não somos auto-enganados com a sabedoria deles. Pelo contrário, nossa tendência deve ser como o povo do Senhor, quando injuriados, injuriamos de volta, certo? Quando injuriados, fazemos o quê? Bem dizer que nos injuria, então, suportar perseguição, procurar conciliação com os descrentes que trazem calúnia sobre a igreja. Eu pergunto para você, irmão, isso tem caracterizado a nós? Porque é bem fácil olhar para os coríntios e falar: eita, essa turma de Corinto era terrível, né? Mas e nós, Igreja Presbiteriana Semear, e nós, Igreja Evangélica Brasileira, estamos ocupados em quê? Em sermos ricos, impressionantes e grandes na nação? Ou em espelhar Jesus Cristo e apontar para Ele com palavra e ação? Estão injuriando a igreja, e os crentes estão bendizendo de volta, procurando o bem daqueles que trazem o mal sobre nós. Ou a gente está procurando formas de também nos fixarmos naqueles que vão contra a igreja. Estão nos perseguindo e nós perseguimos de volta, loucos para tomar o poder secular e podermos ser nós quem vai perseguir. Não, a gente suporta. Estão nos caluniando, estão falando mal dos crentes. Vamos arrancar a pele deles então, não? Vamos trazer a razão da esperança que é em nós e buscar conciliação. E se for o caso, sermos considerados o lixo da terra, ok. Somos preciosos aos olhos do Senhor. Em boa parte da história humana, o povo de Deus foi conhecido como o lixo da terra. Era assim com Israel, é assim com a igreja. Zombados, humilhados, fazem pouco caso de nós, nos perseguem. Isso é meio que normal, tá? Se não está sendo assim, se a nossa experiência é de riqueza e liberdade, entenda, essa não é a experiência normal. Essa é uma exceção bondosa que Deus pôs em nossa vida e glória a Deus por isso. E vamos usar isso para o bem do nosso reino. Às vezes, na ânsia de sermos considerados um tesouro para essa terra, estamos dispostos a negociar e a comprometer nossa mensagem e a nossa ética, para que o mundo nos ame. Mas Paulo nos fala, não é assim que a gente vive. A vida cristã tem que ser humilde obediência a Cristo. Entender que nossos tesouros estão em lugares celestiais. Já reinamos, mas ainda não. O que temos nos foi dado não serve para orgulho, serve para alegria e serviço a Deus. Está lembrado de mim? É desconfortável a pergunta, né? Como bem mostrou o Veríssimo. Mas ela revela algo sobre nós. A gente pergunta e a gente fica com vontade de ser lembrado mesmo. Nós não queremos passar pelas vidas das pessoas e sermos esquecidos. A gente quer que as pessoas associem o nome à pessoa, o rosto ao nome, a pessoa à lembrança. É do ser humano querer ter seu lugar, sua individualidade. E sabe, até certo ponto tudo bem. O problema é quando queremos fazer disso o sentido da vida. A soberba de termos nosso nome, nosso espaço, nossa grandeza. Está lembrado de mim? No final das contas, o mais desejável é que a pergunta fosse por um outro caminho. Seu rosto não me é estranho, mas mais importante do que me lembrar de você é que a sua vida me lembra tanto de Jesus. Em como você lida com o mal, em como você usa o que tem nas suas mãos para o bem, em como você vive como alguém que de fato nasceu de novo. E a sua vida agora parece com a dele. O que aconteceu com você? E você pode responder com a liberdade da alegria de ser achado na morte e na ressurreição de Jesus. E saber que você não precisa tomar o poder desse mundo, não precisa lutar por poder ou relevância. O que Jesus espera de você é que você foque em amá-lo e amar o que está ao seu redor, do jeito que ele fez, no poder do Espírito dele. E assim você vai se preparando no dia em que sim, andaremos numa terra perfeita com ele.
andou assim, e Paulo andou assim, e tantos que o imitam. E reconhecemos, Senhor, que às vezes tendemos a olhar para os nossos benefícios e a facilidade de vida que cristãos têm aqui, e de alguma forma isso trazer glória ao nosso nome e nos liberar de coisas importantes para focarmos em tolices. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a usar nossas vantagens para o bem, para a glória do Teu nome, fortalecimento do Teu reino, proteção dos nossos irmãos, para que espelhemos Jesus Cristo e a Sua mensagem. Em nome de Deus oramos. Amém. Vamos cantar? Convido os irmãos.